Uma vez ou outra, quando eu apareço na internet para falar que passaporte brasileiro é muito bom, que a gente consegue visitar vários países sem precisar de visto e essas coisas, visitar, tá? Para turismo, que as pessoas também, ai, mas quando eu me mudei para Itália, eu precisei, é óbvio, você se mudou, né? Você não foi visitar o país. Tem essa parte de falar que precisa sim, porque se mudou e precisou e blá blá blá. E tem a outra parte que fala, ai, mas quando eu fui para a Áustria, essa daí ficou na minha cabeça. Se eu achar esse comentário, eu vou deixar aqui. Quando eu fui para a Áustria, precisou sim de visto. Eu tenho aqui os carimbos no meu passaporte, sei lá o quê. A pessoa não consegue saber a diferença de um visto para um carimbo, né? Então eu vim aqui fazer esse vídeo para esclarecer de uma vez por todas o que é um e-visa, o que é um visto na chegada, o que é um carimbo, o que é uma autorização de entrada, o que é um visto. Enfim, e talvez assim diminuir, né, os entendedores aí da internet que vêm xingar, porque a pessoa nem vem perguntar, nem vem questionar, ela vem xingar, falando que você é burra, que você não sabe, sei lá o quê, e blá 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 blá. Então vamos lá, vamos começar com o básico, bem simples, visa e visto, que é simplesmente uma tradução. Parece muito óbvio, mas tem gente que não sabe, principalmente que não sabe inglês, né? É normal não saber, talvez, a diferença de visa e visto, que é a tradução. Visa é visto em inglês. É isso, ok? Próximo tópico. Agora vamos para que é um visto de verdade. O que é o visto? Quando o brasileiro pensa em visto, muitas vezes é associado aos Estados Unidos, que é o país aí, né, que fica negando entrada, fica negando visto, essas coisas. Então a gente tem muito na cabeça esse negócio, né, de ai meu Deus, Estados Unidos, visto. E aí, muitas vezes, alguns brasileiros têm o entendimento que outros países também, principalmente um país mais rico aqui do continente europeu, também vai pedir um visto, porque afinal de contas, se os Estados Unidos pedem um visto, então os outros países também devem pedir um visto. E não é assim, tá? Não é assim que funciona. Os Estados Unidos realmente pedem um visto para um brasileiro. Você tem que ir lá fazer uma entrevista, pagar taxa, um procedimento todo. Isso é realmente um visto. E o visto pode ser para várias coisas, não só para turismo. Tem visto para trabalhar, tem visto para trabalho temporário, tem visto para você turistar, tem visto para, sei lá, fazer coisas específicas religiosas, para fazer coisa de medicina. Tem vários tipos de visto aí existentes em diferentes países. Então, já dá para entender que é uma coisa burocrática, você tem que entregar documentos, muitas vezes tem que fazer entrevista, igual eu falei, isso é um visto. Quando vai te dar dor de cabeça, é um visto. E uma outra coisa muito diferente também é isso aqui no seu passaporte. Vai ter muitas vezes uma página inteira, quase uma nova entrada ali, aquela parte inicial onde tem a foto e tudo mais, um visto, normalmente é assim, vai cobrir a página toda. Isso é um visto, é o clássico visto americano. E aqui na Europa, nenhum país pede isso para brasileiro. Nenhum, absolutamente nenhum, gente. Nenhum país europeu pede visto para brasileiro. Pode pesquisar. Se você achar um país europeu que pede visto para brasileiro, por favor, escreva aqui nos comentários, porque pelo que eu sei, pelo que eu viajei aqui, nenhum país pede isso daqui, que é um visto, isso é um visto, para brasileiros. Os países que vem na minha cabeça que pede isso daqui para brasileiro é Estados Unidos, Canadá e talvez a Austrália, não tenho certeza. Esses são os países que vêm na minha cabeça no primeiro momento que pedem visto para brasileiro. O Japão e a China também pediam visto, mas agora eles tiraram, né? Brasileiros não precisam de visto para 30 dias na China e 90 dias no Japão. Mas antes eles pediam visto, que era tipo isso daqui também. A China e o Japão, esse negócio de não pedir visto é temporário, tá? O Japão, se eu não me engano, é até o final do ano que vem e a China também. Eita! E a China também é mais ou menos até o final do ano que vem. Se eu não me engano, eu posso estar errada aí com as datas, mas eu sei que é temporário esse negócio de não pedir visto. Então, você está planejando a sua viagem para a China ou para o Japão, já se adianta, porque o visto deles costuma ser bem chatinho de fazer também, pelo que eu me lembre quando eu pesquisava sobre visto de China e Japão. Mas ok, já deu para entender o que é um visto, né? Visto chato, burocrático, vai cobrir todo o seu passaporte muitas vezes, tem que ter a fotinha, enfim. Ok, agora vamos pro carimbo, que é muitas vezes confundido com um visto, que é o que tem aqui na Europa e em vários outros países que a gente não precisa de visto. É um carimbo autorizando a sua entrada no país. Até quando você já tem um visto, você recebe um carimbo. Por quê? Porque não quer dizer que você tem um visto ou que você, né, que o passaporte brasileiro pode entrar naquele país sem um visto, que automaticamente você pode realmente entrar ali sem passar por nenhuma imigração. Não é assim. Toda vez que você vai para um país, você vai passar por uma imigração. E aquele oficial da imigração que vai decidir se você vai entrar e quanto tempo você vai ficar. Por exemplo, você tem um visto americano lá que te dá 6 meses nos Estados Unidos. Conseguir esse visto, tá tudo certo, eu posso ir para os Estados Unidos e ficar lá 6 meses. Não. Quando você passar pelo oficial da imigração, ele ainda vai decidir se você realmente vai entrar, isso já lá nos Estados Unidos, já pegou o voo, já tá lá. O oficial da imigração vai olhar e vai falar, tá, você pode entrar, mas ao invés de 6 meses, que é meio que o direito principal ali no início para o brasileiro, ele vai virar e falar assim,
na verdade eu vou te dar um mês. Ou então eu vou te dar uma semana. Ele pode decidir, não só nos Estados Unidos, mas também na Europa. Quando você passar pelo oficial da imigração, sei lá, em Portugal, você tem 90 dias como brasileiro em Portugal sem visto. Mas se o oficial da imigração virar e falar assim, na verdade eu vou te dar um mês, ele pode carimbar no seu passaporte e te dar um mês. O que é muito raro de acontecer, tá? A maioria carimba ali só a data da entrada e você pode ficar o tempo permitido ali pelo país que é o seu passaporte. No caso aqui eu tô dando de exemplo, passaporte brasileiro, claro. Então isso daí é um carimbo e esse carimbo ele vai estar no seu passaporte de qualquer forma. Ah, tem países que não tem carimbo? Sim, por exemplo, na Albânia eu já fui 2 vezes, essas 2 vezes não carimbaram meu passaporte. O Luiz já cansou de entrar na Albânia e ele praticamente morou na Albânia já, e também nunca carimbaram o passaporte dele nem para entrar e nem para sair. Então, sim, pode existir um país que não carimbe o passaporte. E aqui na Europa também, agora eles estão fazendo uma outra coisa, não é o ETIAS, tá? Uma outra forma aí de imigração para fazer com, como é que fala? Com a digital e tudo mais. E provavelmente eles vão tirar os carimbos, não vai ter mais carimbo. Mas isso não quer dizer que não vai ter imigração, vai continuar tendo imigração, vai continuar esse negócio de saber se você vai entrar ou não e por quanto tempo você vai poder ficar ou não, só que não vai ter mais o carimbo no passaporte. Mas atualmente eu entrei aqui na Europa e continuou tendo carimbo normal. Eles estão começando a implantar esse tipo de coisa, não sei quando você está assistindo esse vídeo aí, talvez já está tudo implantado já e já não tenha mais carimbo. Mas atualmente tem o carimbo e esse carimbo é basicamente a data de entrada no país. E aí no caso aqui da Europa na parte Schengen, é sua obrigação saber quanto tempo o seu passaporte permite dentro do país. Por exemplo, aqui na área Schengen é 90 dias dentro de 180 dias. Essa é a regra para você ficar aqui. Vai estar escrito isso no carimbo? Não. Mas você tem que saber isso porque você é o dono do seu passaporte. Mas tem alguns países que vem escrito o tempo que você pode ficar. Por exemplo, no Reino Unido vem escrito lá 6 meses, que é o tempo de permissão que você tem para ficar no Reino Unido. Na Irlanda também tá escrito, se eu não me engano, o tempo ali, tá tudo aí as fotos dos meus passaportes, tá, gente? Tudo isso aí é foto do meu próprio passaporte, menos os Estados Unidos, porque eu não tenho visto os Estados Unidos. Mas os carimbos e tudo mais que eu tô mostrando aí é tudo do meu passaporte mesmo. Então, alguns carimbos vêm sim com a quantidade de tempo que você pode ficar. Mas a maioria que eu já recebi não vem com o prazo limite que você pode ficar. E nem todos os países também é um carimbo. Por exemplo, no Japão, que não precisa mais de visto, e eu fui lá nesse tempo que não precisou de visto, é um adesivinho que eles colocam, isso daí é equivalente ao carimbo. Na China também é um adesivo que também é equivalente ao carimbo. E aí vem exatamente ali, pra mim é o mais organizado de todos. Vem a data que você entrou até a data que você pode ficar, tudo bonitinho e organizado. Eu queria que todos os países fossem assim, porque eu achei extremamente organizado. Então, isso daqui é um carimbo. Você vai receber ele mesmo que você precise de um visto para um país ou não precise de um visto para um país. Ou então tem países, poucos, que realmente não tem carimbo nenhum. Mas isso daqui é só uma autorização ali do oficial da imigração para te deixar entrar de verdade dentro do país. Isso aqui não é um visto. Tá? Muita gente fala que isso aqui é um visto, fala, eu fui para a Europa e eu tive que tirar um visto, tá aqui o visto. Isso não é um visto, tá? Isso é um carimbo. Visto é isso daqui, que é o americano e tal, aquela coisa errada toda. Isso daqui é só um carimbo, é só uma autorização de entrada, pelo amor de Deus. Isso é até importante para a pessoa saber, para ela não fazer coisa errada no país também, não falar informação incorreta para o oficial da migração e se confundir, enfim. Isso é um carimbo, isso é um visto, ok? Entendidos? O carimbo pode estar no seu passaporte mesmo que você tenha um visto. E o carimbo pode estar no seu passaporte mesmo que você não precise de visto para entrar naquele país. Agora vamos para a autorização eletrônica de viagem, que muita gente está aí achando que a Europa agora vai precisar de visto. Meu Deus do céu, a Europa vai precisar de visto porque agora tem o ETIAS, tem o ETA já implantado lá no Reino Unido, agora a gente precisa de visto. Não, isso não é um visto, gente. Isso é uma autorização eletrônica de viagem. Também tem na Coreia do Sul. Na Coreia do Norte já é um visto mesmo. Na Coreia do Sul eu já tirei, apesar de eu não ter conseguido ir para lá, enfim, temas para outro vídeo. E é simplesmente você preencher um formulário, pagar uma taxa ou não. Tem alguns países que não cobram taxa nenhuma, tem alguns países que cobram uma taxa. Aqui na Europa vai cobrar uma taxa, no Reino Unido também cobra uma taxa. E aí você vai preencher esse formulário e chegando lá, ou você mostra no celular, ou impresso, enfim, chegando lá eles vão conferir. E isso é para deixar a imigração mais rápida ali, mais ágil. Isso não é um visto. Você não teve que fazer uma entrevista, passar por todo um processo, entregar um monte de documento. Isso sim é um visto, sabe? É aquela coisa burocrática, muitas vezes, né, pelo menos a maioria dos países aí que eu sei, é um pouco mais burocrático, é um pouco mais chato, você tem que comprovar um monte de coisa. A autorização eletrônica de viagem não, é uma coisa para ser mais simples, é online, você paga uma taxa, preenche seus dados, para facilitar a vida ali do oficial de imigração quando ele for olhar os seus dados e tudo mais. Isso não é
um visto, tá bom? A gente continua isentos de visto para entrar na Europa, mesmo com ETIAS, mesmo com ETA, mesmo com todas essas coisas que estão rolando aqui, de novos procedimentos para conseguir entrar. A prova disso é que não é só brasileiros, latino-americanos e países aí considerados pobres que vão precisar disso para entrar aqui na Europa. Americanos, também estadunidenses, também vão precisar disso para entrar aqui, gente. Todo mundo que é isento de visto precisa desse novo formulário aqui para a Europa para entrar. Então, não acho que isso é um visto, tá bom? Isso não é um visto, é só um novo procedimento aí para arrecadar um dinheirinho também, né? Porque tem uma taxa e para ficar mais fácil para o oficial da imigração ali conseguir verificar os dados e tudo mais, e ter uma imigração um pouco mais fluida, mais rápida. Uma outra coisa que costuma aparecer também é o Visa on Arrival, o visto na chegada, que já aconteceu com a gente para entrar no Camboja. Você precisa de um visto, mas ele só vai ser emitido quando você já estiver ali na imigração. Muitas vezes esse visto é uma taxa, algumas vezes eles precisam de uma foto, mas nem sempre, depende do país. Eles vão recolher suas digitais, vão fazer o visto ali naquela hora mesmo, tudo naquele momento. E realmente é um visto. Tá aqui o meu visto do Camboja, tem o tempo aí de estadia e tudo mais, é um visto na chegada mesmo. Então, isso daqui pra mim é quase que um carimbo, sabe? Só que um pouquinho mais burocrático. Você tem que pagar uma taxa, tem que responder umas perguntas ali, preencher uns formulários, entregar. Então, é quase que o mesmo procedimento que a gente faz para entrar aqui na Europa, só que um pouquinho mais chato, que tem uns formulários para preencher. Isso é basicamente a autorização eletrônica de viagem que a Europa quer fazer, só que você faz na sua casa. Você preenche ali online e chega já com tudo preenchidinho, ele vai carimbar seu passaporte. E no futuro, né, nem o carimbo mais vai ter. No Camboja, em alguns outros países, esse formulário que poderia ser online, eles fazem ali na hora e viram um visto na chegada, sabe? Eles colocam isso daí, esse negócio grandão, no seu passaporte. E pra mim é tão simples, tão prático, que eu considero que nesses países nem precisa de visto, sabe? Porque é só você chegar, preencher, entrar e pronto. Então isso é o tal do visto na chegada. Agora o e-Visa, o visto eletrônico. É bem parecido também, isso daí já é na minha cabeça, tá? É bem parecido com o formulário eletrônico de viagem. Você vai preencher o negócio online, vai fazer todo o visto, só que online. Então é como se você fizesse, tipo, pensa no visto dos Estados Unidos. Você tem que preencher um formulário, levar um monte de documento, fazer uma entrevista. É isso, só que tudo online. Então você não tem que passar por todo aquele processo de, às vezes, dependendo de onde você mora no Brasil, ir para outra cidade para fazer uma entrevista, para sei lá o quê. Não, você vai fazer tudo online. Se eu não me engano, o visto do México é assim. Eu não sei se agora eles tiraram o visto para brasileiros. O visto da Índia também, se eu não me engano, é assim. Eu tô falando, se eu não me engano, gente, porque são países que eu não fui ainda. Então, eu não precisei ainda tirar visto eletrônico, e-Visa, né, para nenhum país. Então, eu tô chutando aqui alguns países que vem na minha cabeça que eu acho que são e-Visas, que é visto eletrônico. E-Visa é visto eletrônico, visto online, em inglês. Então, o diferencial desse visto é que você vai fazer tudo online, talvez é um pouco mais burocrático que uma autorização eletrônica de viagem, que é o que a gente tem aqui na Europa, mas é tudo online, então fica menos burocrático do que o visto, por exemplo, dos Estados Unidos, que é todo um processo para conseguir esse visto. Tudo isso que eu tô falando aqui é mais voltado para turismo, tá? Não para você morar, trabalhar ou fazer coisas específicas nos países. Como eu falei, quando você for fazer alguma coisa que vai além do turismo, aí você vai tirar um visto de verdade. E isso aí é basicamente para qualquer país que não seja o nosso país de origem, no caso o Brasil. E aí, muita gente fica falando, tipo, o passaporte brasileiro é muito ruim, porque tem que tirar visto, tem que fazer aquilo. Primeiro, que a gente não precisa de visto em grande parte do mundo aí, o nosso passaporte é excelente. E segundo, que sim, precisa de visto para você morar em um lugar. Isso é normal, gente. O estadunidense também precisa de visto para morar aqui na Europa. O japonês também precisa de visto para morar aqui na Europa. Sabe? Outros países também precisam. Para com esse negócio de achar que nosso passaporte brasileiro é muito ruim, que a gente precisa de visto. Meu querido, você não é o alecrim dourado do mundo, todo mundo precisa. Mas um português não precisa de visto para morar na Itália. Sim, porque eles fazem parte da comunidade aqui da União Europeia. Assim como a gente tem o Mercosul, e a gente tem facilidade de morar na Argentina, de morar no Uruguai. Não sei se a Venezuela ainda está no Mercosul, mas tipo, os países que fazem parte do Mercosul, a gente também tem facilidade de morar nesses países. Se a gente incentivasse, né, o governo a ampliar esse Mercosul aí e fazer uma coisa mais parecida com a da União Europeia, a gente teria outros países da América Latina também que a gente poderia morar com tranquilidade. Mas quem quer morar na Argentina, quem quer morar no Uruguai? Se você não quer, aí é um problema seu, mas tem muita gente que quer, tanto que temos brasileiros lá e temos argentinos e uruguaios também no Brasil. Eu acho muito importante a valorização da América do Sul, da América Latina ali, e eu acho que seria super interessante se a gente tivesse um Mercosul até mais ampliado, que chegasse até no México, sabe? Um Mercosul mais voltado para a América Latina, não só para o Sul ali,
mas aí já é um pouco sonhar demais, né? Felizmente, todo mundo só tá pensando em, ai, mas eu queria, na verdade, morar no Japão, morar no sei lá o quê. E aí desconsidera o passaporte brasileiro, já acha que o passaporte brasileiro é uma grande merda, que não serve pra nada, porque você não consegue morar em tal lugar. Assim como outras pessoas de outros países também não conseguem, meu querido. Eles também precisam passar por um processo de visto e tudo mais. Não acho que o mundo é Europa, tá? Não é porque aqui eles têm a comunidade da União Europeia, que eles podem circular entre eles, que só o passaporte deles é o mais valorizado, que é só o passaporte do país rico que é o valorizado. Não, nosso passaporte também é excelente, a gente consegue visitar inúmeros países do mundo, tá? Não é porque a gente precisa de um visto para morar nesses países que automaticamente o nosso passaporte não vale de nada. Porque se for assim, então o passaporte dos Estados Unidos também não vale de nada, o canadense também não vale de nada, o japonês também não vale de nada, sabe? Tem de vários países, o chinês também não vale de nada. Já que é assim, já que o ponto é só morar na Europa, então qualquer passaporte que não é da Europa não vale de nada. Não acho que o seu interesse pessoal de morar na Europa é o único interesse do mundo todo, tá bom? Não é por causa disso que o seu passaporte não vale de nada. O seu passaporte talvez não vale para aquele ponto específico, aquela coisa específica que você quer fazer. Mas ainda assim, gente, você acha mesmo que um passaporte brasileiro, na hora que você vai pedir um visto, ele vai estar no mesmo padrão que um passaporte, sei lá, de algum país com mais problemas, sabe, que tá passando por guerra, tá passando dificuldade econômica. Vocês acham mesmo que na hora ali de pedir um visto para morar em algum lugar, o passaporte brasileiro tá no mesmo nível que esse? Então para de achar que o passaporte brasileiro é um lixo que não serve para nada porque o Brasil é um lixo. Pelo amor de Deus, para com essa palhaçada que aqui não tem viralatismo não, tá bom? O passaporte brasileiro é excelente. E a prova disso é que eu já visitei meio mundo aí, já fui para todos os lados e nunca tive grandes problemas com o meu passaporte brasileiro. Muito pelo contrário. Então é esse o vídeo, eu espero que você tenha gostado, que quem tava aí confuso sobre o que é um passaporte, o que é um e-visa, o que é um visto, o que é autorização eletrônica de viagem, enfim, essas coisas, eu espero que eu tenha esclarecido. Se você tiver mais dúvidas, é só deixar aqui nos comentários. Não esquece de dar like se eu te ajudei de alguma forma, e de se inscrever também aqui no canal, que 2026 a gente quer monetizar, tá? Então é isso, obrigado por assistir e tchau!